Bom dia, hoje é 17/5, agora são 9h30, terça-feira. Vamos fazer nosso estudo do contrato futuro de milho da B3. Bom, ontem, dia 16, foi um dia de forte alta, né? O mercado havia corrigido num ponto interessante aqui, analisando aqui o contrato de setembro, e ontem ele chegou a máximas do contrato, né? E hoje já abriu com uma certa correção, né? Isso no U e no N foi bem parecido, né? Uma forte alta de ontem e hoje também já está corrigindo um pouco. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui ontem nos dois contratos para a gente observar algumas possíveis entradas que aconteceram, né? Olha só, ontem o contrato U, ele abriu com forte gap de alta, né? Após um after da sexta-feira, ele abriu aqui com quase 2 pontos de gap e ele se manteve em alta, né, até chegar às máximas do contrato setembro. Vou colocar os estudos aqui. Olha só, né, ele corrigiu até um ponto que a gente já tinha discutido várias vezes, que era um ponto de forte intensidade de fluxo da semana passada, que é entre 97,70 e 97,80, né? E depois dessa correção ele abriu com esse gap de alta devido à confirmação, né? Claro que a gente não tem certeza, mas o que é mais noticiado, que era previsto aqui também, que a geada realmente estava se confirmando, então isso, desde da quinta-feira passada, provocou fortes altos nos contratos futuros de milho. Lá para meio-dia, né, até o final da tarde, o contrato brigou aqui nessa máxima, que é a máxima histórica do contrato, que era em torno de R$ 100,50. E a expectativa era de um rompimento dessa máxima e continuar uma subida ontem mesmo, né? Isso não aconteceu, o after foi um pouquinho menor, e a gente estava na dúvida, né? Se hoje a gente ia ter um problema, ter uma correção, ou se realmente ia abrir com gap de alta e continuar subindo, né? O que aconteceu também, aproveitando aqui no vencimento de julho, ontem também a gente teve essa abertura aqui, vou colocar no 20 minutos aqui, essa abertura aqui de alta, né? Não sei se foi, vamos ver quantos pontos, mais ou menos, 1,5 ponto mais ou menos do, do fechamento da sexta-feira, né? E ele deu uma oportunidade muito grande de entrada, principalmente o Enia, aqui nessa região do 96,40, ele estava com fluxo altista e com ordens muito grandes protegendo o book, né? Então era uma possível entrada aqui entre 96,40 e 96,70, e eu acabei ficando na pedra, né? Eu não quis entrar no mercado porque eu estava um pouco inseguro com o stop, então eu acabei deixando a ordem na pedra, que foi uma bobeira, né? Devia ter entrado aqui e ontem dava para ter pego o quê? Entrou aqui nessa região do 97,50, vai arredondando aqui, conseguiu aí em torno de 1 ponto, né? Só que hoje, para quem continuou posicionado aqui, né, hoje já foi embora toda essa alta, né? Então, qual que era a expectativa hoje? A gente não sabia se, por exemplo, existia um rumor de que a geada vai chegar, mas talvez não tenha tanta força, não faça tanto estrago na plantação. Isso pode gerar uma queda de preços, né? Mas a geada chegou, né? Então a gente não tinha muita certeza do que poderia acontecer, né? Então a ideia era uma correção do preço para permitir alguma entrada,
Só que houve uma correção relativamente forte, né? Praticamente foi na mínima foi menor do que a entrada do que o início do dia anterior, né? Então foi uma correção muito acentuada, tanto no contrato N quanto no contrato U. O contrato U ainda respeitando, né, a abertura do dia anterior, né? Mas esse problema de você não ter um ponto muito definido aqui de resistências, isso dificulta um pouco as possíveis entradas, né? Hoje, eu já fiz algumas entradas aqui, mas antes vamos ver aqui como é que está as outras informações em relação ao mercado externo, em relação ao que está acontecendo de notícias, né? Olha só, existia uma notícia de que o plantio que estava atrasado apresentou algumas melhoras, né? Ou seja, está atrasado, mas nos últimos dias houve um bom avanço no plantio dos Estados Unidos, o que eu estava esperando uma queda no preço do contrato lá de Chicago, né? Até porque o trigo também deu uma caída, né? Em relação à abertura de ontem, né? Ontem, madrugada, né? Então, ontem à noite e de manhã houve o início de uma queda novamente. Agora, os $8 o bushel serviu como suporte e voltou a subir, né? Então, nesse momento, o mercado do Chicago, a bolsa de Chicago, o contrato de milho está subindo, da soja ainda está em baixa, mas com uma tendência um pouquinho de curtíssimo prazo de alta. Soja mantendo estabilidade e petróleo mantendo uma certa estabilidade em relação à abertura de hoje, né? Número de contratos abertos. Aqui também foi interessante porque, novamente, o contrato N está tendo muita gente entrando, né? Já é o contrato com maior número de contratos abertos, né? Agora, né, o K já saiu. Não, desculpa, o U é o maior número de contratos abertos com 1.400 contratos, né? Confundi aqui porque o K agora já saiu, né? Ele venceu ontem, então não temos mais o contrato K. Então, vamos trabalhar agora com o N e com o U, né? Então, ambos tiveram um aumento de contratos abertos, principalmente agora o U, né? Que ontem foi o N e hoje foi o U, mais de 1.000 contratos abertos. Isso é um indicativo de que o pessoal estava buscando, visto que foi uma forte alta, estava buscando talvez uma proteção contra o risco da quebra da safrinha. Então, isso poderia indicar também uma certa continuidade nesse movimento de alta. Só que o volume não foi muito bom, né? O volume aqui foi em torno de 390 milhões, o N 180 milhões, ou seja, um pouco abaixo da média. Então, apesar do aumento do número de contratos abertos, não teve tanto volume financeiro. Outro indicativo é o mercado à vista, que apesar de ter uma alta relativamente significativa ontem, né, mais de 1% de alta, de 96,54 né, foi para 87,97, está muito longe do que a gente está trabalhando nos contratos futuros, né, de setembro e de julho, né, que a gente está aqui quase na faixa de R$197, e o mercado à vista está 87, né? 88, vamos arredondar aqui. Então tem uma certa divergência. Então, apesar da forte alta no mercado à vista, a gente não sabe se realmente o mercado futuro pode estar muito divergente do mercado à vista e buscar uma certa correção para não deixar tanta distância nos preços, né? Quanto a notícias, então a questão é a confirmação da geada para saber se realmente vai prejudicar ou não. Temos também plantio americano, que alguns lugares estão bem, mas também existe outra coisa também que talvez não tenha dado essa queda, que em alguns lugares lá de novo voltou a chover forte nesse início de plantio, que não permitiu
uma finalização dessa primeira fase do milho. Então, talvez essa informação de divergência em que algumas regiões estão bem e outras, né, estão muito atrasadas, pode não ter feito o preço cair, né? Olha só, continuou subindo. E a questão climática das geadas, né? Então, vou colocar aqui que é o mais importante aqui. Então, a gente continua aqui com essa questão, né, de uma baixa temperatura, onde o principal afetado é a região Paraná, vai pegar aqui Paraguai, ou seja, vai pegar sul, um pouquinho do sudeste, um pouquinho do centro-oeste aqui, né? Mato Grosso do Sul, Minas, São Paulo também podem ser atingidas, e Paraguai também, né? Existe também uma previsão de um ciclone, então pode provocar fortes ventos na região sul também, principalmente Santa Catarina. E quanto à questão das chuvas, a previsão de forte chuva vem vindo lá para o final do mês na região sul, mas na região que estava precisando, que era a região Goiás, Mato Grosso, um pouco de Minas, ainda a gente continua com um forte período de seca aqui nessa região, né? Isso agora, assim, só depois do dia 30 que tem uma previsão de uma entrada maior de água nessa região. Então, também continua esse risco, né? Então, ou seja, a gente não tem uma melhora na previsão. E fortes chuvas aqui, tanto na região sul quanto na região nordeste, né? Bom, voltando aqui, a nossa operação, a nossa abertura do contrato, então o mercado abriu com um gap de baixa, né? Fez vou colocar até um tempo menor para a gente ser mais preciso aqui nesse início aqui. Olha só, fez uma mínima de 99,20, depois subiu. Quando começou a subir com força, eu estava receoso que o mercado fosse recuperar, continuar subindo, para não perder a entrada, acabei fazendo uma entrada precipitada aqui na região dos 99,5 para cima, né? Resultado, o mercado voltou com tudo e eu acabei tomando um belo stop e eu tentei fazer mais uma entrada agora, né? Esperando novamente essa correção, né? Então eu estou esperando aqui uma correção, uma correção que eu esperava ele chegar aqui nessa região dos 50% de correção. Para mim era uma região ideal para fazer uma entrada, para fazer mais uma entrada. A questão é que ele já chegou com tudo e eu não sei se ele vai parar aqui não, né? Então provavelmente hoje vai ser um dia de tomar um belo de um stop e ficar bem negativo essa semana, né? Isso foi porque eu fiquei um pouco frustrado de ontem não ter participado dessa alta, que estava muito claro. Acabei deixando as ordens na pedra e o preço foi embora. E depois ela chegou próximo da máxima e já não dava para entrar nessa região dos R$100. Né? Então, hoje, para não ficar de fora, eu acabei, né, entrando a mercado aqui nessa região aqui dos 89,50, 89,60. Tomei um belo de um stop aqui, né? Depois fiz mais uma entrada aqui na região do 89. Tá? Não sei qual que é o valor aqui. Tô com o meu preço na região do 99, né? Então, assim, esse é o problema desses gaps, né? Porque agora a questão o stop técnico é lá embaixo, né? O stop técnico é lá no 96 e 70, 96 e 80. Não dá para deixar um stop desse tamanho, né? Então a gente vai ter que deixar um stop curto, né? Só que o risco é muito grande, né? Então o mercado já beliscou, tá passando um calor aqui, não muito, né? Mas o mercado já beliscou algumas vezes esse stop. E eu também não vou fazer uma parcial pequena também, já para aliviar o peso dessa posição, porque eu já tomei um stop hoje, então eu não estou afim de alongar essa posição, essa parcial, né? Talvez a posição final, se eu perceber que o mercado vai realmente subir, eu talvez segure para tentar romper o 100. Mas agora a perspectiva não é muito boa. E por que que eu não vendi, né?
hoje de manhã, na verdade, eu estava até pensando que hoje valeria a pena uma venda. Mas, como o mercado lá fora está subindo, né? Como a gente tem aqui uma alta do milho, e ontem a gente também teve essa alta, e essa alta também impediu uma correção para a gente entrar na abertura da manhã, eu preferi entrar numa correção, né? Então, eu achei que o mercado hoje faria uma correção e eu queria entrar comprado nessa correção para surfar a alta de novo. Só que também deixou uma divergência porque o dólar abriu com gap de baixo. Né? Vou voltar aqui. Olha o dólar aqui. Ele abriu com um forte gap de baixa, né? Deixando aqui uma abertura de mais de 50 pontos de gap. Então ele tinha um canal, ele tinha um pequeno canal que ele estava respeitando aqui de alta. Ele já rompeu de vez esse canal, né? E está mantendo essa posição negativa. Eu, né, esperava que, vou colocar aqui, por exemplo, 5 minutos, eu esperava que logo na abertura ele fez um candle de indecisão e eu achava que ele ia buscar o fechamento do gap. Né? Então isso foi o que me indicou uma compra, né? Só que na verdade o dólar continuou descendo. Né? Vamos ver se ele para de descer um pouquinho, para ver se ele ajuda o milho também a começar a subir. Né? Se o dólar continuar descendo, vai ter jeito, né? Eu vou levar mais um stop. Então a expectativa, a torcida agora, né? Já virou torcida porque eu estou posicionado. É que o dólar pare de subir, pare de descer, né? Comece a subir e o milho também acompanhe esse movimento. Né? E lá fora também continue ou estável ou subindo um pouquinho. Porque se começar também a descer forte lá fora também a gente vai seguir essa posição. Bom, por hoje é isso. A expectativa para mim aqui não está muito boa, mas vamos ver amanhã como é que vai ficar. Então, até mais.